quais são as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades do componente curricular Geografia. Você não sabe nenhuma dessas informações? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza ele está aqui para te ajudar, para te ensinar, para te explicar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo nós iremos falar sobre as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades do componente curricular Geografia, onde você vai diferenciar cada conceito mais importante, conseguir colocar em seu plano de aula, conseguir colocar em prática em sala de aula. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal para você não perder nenhum conhecimento pedagógico que vai ajudar você a se tornar um profissional melhor. Te convido também a deixar o seu like e a compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, no grupo da escola, no grupo da coordenação e assim favorecer conhecimento. Beleza? Então vamos lá iniciar. Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico, dando continuidade aos nossos estudos sobre a unidade temática. Na videoaula de hoje nós iremos falar sobre esse componente curricular que é tão importante acerca de uma formação consciente, crítica, pensante, analítica, que é o nosso componente curricular Geografia, trazendo conhecimentos acerca do tempo, acerca do espaço, fazendo essa análise juntamente com o componente curricular da história, que está adicionado dentro da área de linguagens, possibilitando então o entendimento mais aprofundado sobre o nosso globo, sobre o nosso planeta, sobre os solos em especial e também sobre a nossa própria sociedade, entendendo as formações, os processos, as informações, mercado de trabalho, industrialização e tantos outros conhecimentos. Nesse vídeo nós iremos falar sobre as unidades temáticas, sobre os objetos de conhecimento, sobre as habilidades, vamos finalizar dando início aos conteúdos e assim problematizar sobre este assunto. Falar do componente Geografia, a gente se lembra logo de História e Geografia, né? É lembrar que dentro da BNCC a gente vai falar do espaço. Mas que espaço é esse? É o espaço sideral, como os alunos falam? Não. É o espaço na qual nós estamos dentro desse espaço, dentro desse contexto. Espaço fazendo referência, dependendo de como a gente vai aplicar ele, falando sobre a sociedade, sobre a cultura, sobre os nossos solos, sobre as regiões e tantos outros conhecimentos. Para a gente dar continuidade aos nossos estudos, nós precisamos da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Para a gente baixar a BNCC, a gente precisa vir aqui no Google ou no seu navegador. Você coloca BNCC e vai abrir esse site, Base Nacional Comum Curricular. Depois que você clicar aqui, você vai ser direcionado para essa página. Chegou aqui, você vai baixar um pouquinho o navegador e vai clicar aqui, ó, BNCC em PDF. Depois você vai vir abrir esse documento, né? Vai abrir uma nova aba e você vai baixar esse documento para o seu computador. Como eu já fiz todo esse procedimento, a gente vai dar continuidade a partir da página 359. Lembrando que aqui no canal a gente já montou um plano de aula do componente curricular Geografia passo a passo, aula a aula, são 3 videoaulas, onde você vai colher todas essas informações, entender como a geografia está sendo aplicada, entender as informações gerais, que são aquelas informações que a gente utiliza com maior quantidade na prática do planejamento e principalmente na prática docente escolar. Então te convido a assistir essa videoaula. E é só você vir na descrição desse vídeo. Inclusive, se você está precisando de materiais prontos, como plano de aula, plano anual, com atividades dinâmicas para você colocar em prática, seja no seu planejamento ou seja na sua prática docente, tudo isso de acordo com a BNCC, alinhado com a BNCC, é só você vir na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, que eu já deixei um site online para você, onde você vai acessar esse site, vai fazer o seu cadastro, vai receber todo esse material no seu e-mail e simplesmente vai colocar em prática, que já é um material pronto. Aí você vai colocar em prática no seu planejamento, você vai colocar em prática na sua escola. Se você quiser dar aula particular, você já tem um material e assim desenvolver suas competências profissionais. Tudo bem? Descrição desse vídeo no primeiro comentário. Inclusive sobre competência, sobre as habilidades, sobre todas essas informações, o processo avaliativo, tudo é só você vir na descrição desse vídeo. Então vamos lá. Lembrando que no plano de aula, da aula de número 1, a gente leu todas essas informações, a gente discutiu acerca do componente curricular Geografia, falando sobre todas essas informações, tá certo? Falando também sobre os princípios geográficos, que esse assunto
é assunto para uma próxima videoaula também. Perfeito? Então vamos lá. Hoje nós iremos falar sobre as unidades temáticas. Ah, professor, mas eu só escuto falar das unidades temáticas, mas não sei o que é. As unidades temáticas, que a gente vai discutir já já o conceito dela dentro do componente curricular Geografia, ela tem algumas particularidades. Assim como os demais componentes curriculares, todos os componentes curriculares têm suas particularidades e a Geografia não vai ficar de fora desse contexto. Ela tem como tema central o espaço e o centro, né? E o tempo, falando sobre o território, o lugar, a região, a natureza, as paisagens. Nós também temos como unidade temática 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades temáticas, falando sobre o sujeito e o seu lugar no mundo, conexões e escalas, mundo do trabalho, formas de representar, de representação e pensamento espacial, natureza, ambientes e qualidade de vida. Quando a gente vem falar de geografia aqui, o sujeito, né, o indivíduo, a gente rapidamente associa a unidade temática de história, que fala sobre o eu, o outro e o nós, falando sobre o papel social de cada indivíduo na sociedade, não apenas como um agente que faz parte desse processo, mas como um cidadão ativo que vai alterar e modificar o contexto na qual ele está inserido. Seja quando a gente vem falar a nível escolar, a nível social, a nível cultural, a nível familiar. Por quê? Porque os indivíduos que fazem parte de uma sociedade vão alterá-la com o decorrer do tempo. Eu espero que você não esteja escutando o som de latidos de cachorro, mas é o cachorro da vizinha, então a gente não tem como intervir muito nesse processo. Mas se atente à minha voz para a gente compartilhar essa informação. Então nós temos o que? 5 unidades temáticas. E cada unidade temática tem ali o seu conhecimento a ser trabalhado, a ser desenvolvido em sala de aula, a fim de alcançar nos nossos alunos, por final, na etapa de ensino, na etapa de escolarização, no final do ano letivo, as habilidades, que são os objetivos, que eu vou já explicar passo a passo essas informações para você. Fazendo referência à unidade temática, o sujeito e o seu lugar no mundo, essa unidade temática, ela tem como alvo o quê? Ela focaliza-se nas noções de pertencimento e identidade. No ensino fundamental, anos iniciais, busca-se ampliar as experiências com o espaço e o tempo, vivenciadas pelas crianças em jogos e brincadeiras na educação infantil, por meio do aprofundamento do seu conhecimento sobre si mesma e de sua comunidade, valorizando-se aos contextos mais próximos da vida cotidiana. Falar sobre o eu, o outro e o nós, ou falar sobre o sujeito e o seu lugar do mundo, é falar sobre o indivíduo em si. Falar sobre o indivíduo em si é entender que nós somos pessoas, como eu falei nos últimos vídeos, indivíduos individuais que fazem parte de um coletivo. Por mais que sejamos uma sociedade coletiva, nós somos indivíduos individuais. Para formar o coletivo é a união de vários indivíduos individuais, no entanto, que cada indivíduo faça o seu papel na busca da cultura da paz, favorecendo então a harmonização social. Ou seja, todos, mesmo sendo indivíduos individuais, podem participar em um sistema coletivo onde todos serão responsáveis, respeitosos, buscando sempre o quê? Preservar, conservar e a manutenção da cultura da paz. Então todas essas informações que englobam identidade, que englobam formação, que englobam participação, a gente vai trabalhar aqui dentro da unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo. A próxima unidade temática que nós temos é conexões e escalas. Falou de escala, a gente lembra de quê? Longitude e altitude, né? E tanto as suas variações, horizontal e vertical, e por aí vai. Mas dentro dessa unidade temática nós vamos discutir o quê? Sobre a articulação de diferentes espaços e escalas de análise, possibilitando que os alunos compreendam as relações existentes entre fatos nos níveis local e global. Portanto, no decorrer do ensino fundamental, os alunos precisam compreender as interações multiescalares existentes entre sua vida familiar, seus grupos e espaços de convivência e as interações espaciais mais complexas. Então a gente já entra mais nesse conceito mais abstrato, né? Não deixa de ser um conhecimento mais abstrato, que a gente vai ter que ter um pensamento reflexivo acerca dessas análises bem maior, bem mais desenvolvido. Claro que nos anos iniciais a gente não vai fazer cobranças absurdas, mas a gente vai dar início a esse processo falando ali sobre essas escalas, sobre as conexões e as interdisciplinaridades entre essas conexões, a fim de encontrar resultados,
a fim de encontrar e criar hipóteses e até mesmo colocar elas em prática. A próxima unidade temática que nós temos é o mundo do trabalho. Falar do mundo do trabalho hoje em dia é algo muito necessário, ao mesmo tempo que você tem que saber trabalhar, você tem que saber falar sobre essas informações. Muitas empresas estão falindo, não por conta de um problema capitalista e tudo mais, aquele lenga-lenga que o pessoal sempre fala, mas por conta que nós estamos em um processo de surgimento de novas profissões. Anteriormente, os youtubers não era tão divulgado. Hoje os jovens querem ser youtuber. Primeiro porque eles vão trabalhar com aquilo que eles gostam. Segundo porque vão trabalhar com a internet. Terceiro porque paga bem, né? Nós professores, por exemplo, estudamos muito, anos e anos, pré-vestibular, concurso, seleção. E nosso salário nem dá para comparar com o salário dos youtubers, né? Não tem nem como comparar. Mas agora existem os web professores, que são os professores que trabalham na web. Inclusive eu sou um, e você está assistindo uma videoaula, uma videoconferência através de um web professor, que no caso sou eu, que é uma profissão que surgiu. Mas a quais são as influências da tecnologia sobre os campos educacionais? Garanto para você que existem benefícios e malefícios, mas garanto para você também que daqui 10 anos o professor que não souber mexer com tecnologia, ele vai estar fora do mercado. Então a gente também tem que se atentar a essas informações e parar de criticar por criticar, mas sim analisar aquele contexto, buscar indagações, refletir, analisar e assim buscar resolver esses problemas. Entendendo essa fala que eu acabei de apresentar para vocês, acerca desses questionamentos, os nossos alunos que querem abrir o seu próprio negócio, né? Querem abrir os alunos que querem trabalhar com roupas, vender roupas, que querem fabricar roupas, que querem virar manicure, que querem virar sobrancelhas design, né? Design de sobrancelha, alguma coisa parecida, os nossos alunos que querem jogar futebol e tantos outros fatores que nós vamos trabalhar em sala de aula, sempre problematizando a fim de alcançar respostas, porque o mundo é movido por perguntas, não respostas prontas com esse negócio que a verdade ela é relativa e tudo mais, mas a questão é que a gente vai levar essa informação, esse conhecimento dentro do ensino fundamental, onde nós iremos abordar os processos e as técnicas construtivas e o uso de diferentes materiais produzidos pela sociedade em diversos tempos. São igualmente abordadas as características das inúmeras atividades e suas funções socioeconômicas nos setores da economia e os processos produtivos agroindustriais expressos em distintas cadeias produtivas. Então, falar do mundo do trabalho, né, mercado do trabalho também, é falar sobre esses empregos, essas possibilidades, o empreendedorismo, assim também como discutir questões pós o mercado de trabalho, o consumismo exacerbado, o processo de capitalismo negativo e tantos outros fatores, porque a gente também não pode ver tudo negativo nas coisas, né? A gente precisa se ater a essa cautela. A unidade temática que fala sobre formas de representação em pensamento espacial, ela vem tratar sobre, além da ampliação gradativa da concepção do que é o mapa e de outras formas de representação gráfica, são reunidas aprendizagens que envolvem o raciocínio geográfico. Espera-se que no decorrer do ensino fundamental, os alunos tenham domínio da leitura e elaboração de mapas e gráficos, iniciando-se na alfabetização cartográfica, onde nós iremos abordar fotografias, mapas, esquemas, desenhos, imagens de satélites, áudios visuais, gráficos, entre outras alternativas, que são frequentemente utilizados no campo curricular, né, no componente curricular. Essa unidade temática traz uma abordagem mais tecnicista em relação a aprender essas informações, o que não é algo negativo, mas que a gente pode encontrar essas informações no próprio Instagram, né, essas informações acerca de a gente analisar fotografias em relação a essa representação, aos mapas, qual a importância do mapa, mas eu nunca usei o mapa, mas se precisar, como é que a gente vai utilizar esse mapa, esses esquemas, esses desenhos e essas imagens de satélite. A próxima unidade temática trata sobre natureza, ambientes e qualidade de vida. Então a gente já percebe o que a gente vai falar dentro dessa unidade temática, né? Onde a gente vai buscar a unidade da geografia, articulando geografia física e geografia humana, com destaque para a discussão dos processos físicos naturais do planeta Terra. No ensino fundamental anos iniciais, destaca-se as noções relativas à percepção do meio físico natural e seus recursos. A gente costuma dizer que nós temos que trabalhar os nossos conhecimentos com interdisciplinariedade. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos vincular essas informações às demais informações dos outros componentes curriculares.
Geografia, por mais que a gente venha discutir os conhecimentos da sociedade, o mercado de trabalho, a industrialização, a gente pode englobar também essas informações em um contexto biológico, físico ou químico, se apropriando dessas informações e apresentando o melhor conhecimento possível a nível de interdisciplinaridade, onde os nossos alunos vão colher essas informações de uma forma contextualizada, globalizada, transdisciplinar, multidisciplinar, pluridisciplinar, a fim de se apropriar dessas informações e colocar em prática. Eu sempre costumo dizer que quando o aluno encontra relevância, significado naquele conhecimento que nós estamos divulgando, que nós estamos apresentando, não é nem conhecimento, é a informação que nós estamos apresentando, ele vai assimilar essa informação e vai efetivar o processo do ancoramento de conhecimento, onde a gente fala sobre o conhecimento de acomodação e assimilação, puxando para Piaget, puxando também para David Altshuler e entrar nas múltiplas aprendizagens e por aí vai, que a estrada é longa. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre múltiplas aprendizagens, ensino significativo, acomodação e assimilação, é só você vir na descrição desse vídeo. Perfeito? Então vamos lá. A próxima unidade temática que nós temos é o exercício da cidadania. Olha como essa unidade ela é importante para uma formação integral dos nossos alunos. Por quê? Porque dentro dessa unidade temática nós iremos o quê? Nós vamos ampliar o conhecimento da geografia diante de situações e problemas da vida cotidiana, tais como estabelecer regras de convivência na escola e na comunidade, discutir propostas de ampliação de espaços públicos e propor ações de intervenção na realidade. Tudo visando a melhoria da coletividade do bem comum. É muito importante que a gente entenda também, quando a gente vem falar do bem comum, e que a gente venha falar da convivência social, da harmonia, da cultura da paz, que para que a gente possa conviver em sociedade, ou que a gente possa permanecer em sociedade, nós não precisamos aceitar as opiniões dos outros. Nós precisamos respeitar as opiniões dos outros. É fato que nós temos regras, nós temos leis para permanecer pessoas civilizadas em uma cultura da paz, onde nós precisamos o quê? Saber respeitar os mais velhos, os idosos, respeitar as pessoas independente da cor, da raça, da condição sexual e assim favorecer a cultura da paz. Falar de cultura da paz não é falar de uma sociedade passiva na qual ela não venha discutir sobre conceitos, procedimentos, conhecimentos sociais, mas que ela venha participar de forma ativa, de forma problematizadora, a fim de resolver problemas, porque criticar por criticar nós já temos críticos demais. Nós precisamos resolver problemas. É porque nós precisamos desenvolver a criticidade dos nossos alunos. Mas em que sentido de criticidade, querido professor, querido aluno? Vamos ensinar os alunos a criticar? Mas os alunos já sabem criticar, eles já criticam na internet. Eles têm que aprender a indagar. Eles precisam entender a situação, refletir sobre a situação, analisar sobre a sua situação, criar hipóteses, aplicar hipóteses e resolver problemas. O maior alvo da educação é entrar em ação. Existe um dos professores pesquisadores de Harvard que ele fala que ação, ele definiu a palavra ação como a capacidade de entrar em ação. Nós somos professores, nós somos educadores, então nós temos que desenvolver em sala de aula a capacidade de entrar em ação. Fazer com que os alunos venham entrar em ação, com conhecimentos significativos e relevantes, para que eles possam assim contribuir para uma sociedade em cultura da paz. Então essas são as nossas unidades temáticas, tá certo? Que a gente acabou de apresentar. Nós já falamos sobre as competências específicas do componente curricular Geografia, também tá na descrição desse vídeo, inclusive todo o material que a gente está trabalhando. Como já apresentamos para você as unidades temáticas uma a uma que a gente discutiu aqui, agora nós iremos entrar dentro do conceito direto da unidade temática, do objeto de conhecimento da habilidade. Lembrando que se você quiser ter acesso a esse gráfico, ele está na página 370 e na página 71 da BNCC, que foi aquele documento que a gente já baixou. O que acontece? Nós temos aqui, uma, duas, três colunas. Cada coluna tem o seu papel na formação do nosso planejamento. O que acontece? A unidade temática, que foi aquelas que a gente discutiu, que agora você sabe o que é a unidade temática, ela é um conjunto de conhecimentos a serem trabalhados, apresentados, abordados em sala de aula. Dentro desses conhecimentos, nós temos vários conteúdos que nós chamamos de objeto de conhecimento.
E o que é objeto de conhecimento? É um conjunto de conteúdos. Enquanto que a unidade temática é um conjunto de conhecimentos, o objeto de conhecimento é o quê? Conjunto de conteúdos. E dentro desses conteúdos, nós temos alvos, nós temos metas, nós temos objetivos, nós temos habilidades a serem desenvolvidas. E o que são as habilidades? A capacidade de resolver um dado problema. Dentro do conceito da habilidade, quando a gente vem globalizar outras habilidades, a gente entra num conceito de competência. Por isso que a BNCC tanto fala que é desenvolver competência. Porque competência é a capacidade de desenvolver, é a capacidade de resolver problemas mais complexos. Enquanto que a habilidade nós encontramos problemas mais simples, na competência nós temos problemas mais complexos. Professor, não entendi, foi nada do que você disse. O sujeito e o seu lugar no mundo. A gente percebe que é um conjunto de conhecimentos, né? É um conhecimento extremamente vasto. Onde a gente vai falar sobre a identidade, sociedade e por aí vai. É um universo de conhecimento. Mas para que a gente possa saber o que trabalhar, o que eu vou trabalhar? Tudo bem, eu tenho um conhecimento, o que eu vou trabalhar? A gente vai falar sobre o quê? O modo de vida das crianças em diferentes lugares. Então a gente vai aplicar esse conhecimento no estado do Ceará, nos outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai. Então a gente já tem essa informação e a gente pode falar sobre crianças que da escola pública, da escola particular, e a gente tem um leque de oportunidades. Só que, no final do meu conteúdo, o meu aluno precisa o quê? Descrever características observadas de seus lugares de vivência, moradia, escola e etc. E identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares. Perfeito! Então eu já tenho um conhecimento que é estabelecido pelo quê? A unidade temática. Eu já tenho uns objetos de conhecimento que são esses dois a serem desenvolvidos. E eu tenho uma habilidade a ser desenvolvida. Então já tenho todo o meu conhecimento a ser trabalhado, porque a BNCC já estabelece. Isso aqui é obrigatório de ser trabalhado, isso aqui não é opcional. A gente precisa trabalhar isso aqui em sala de aula. Beleza, professor. Mas agora qual o conteúdo que eu vou escolher? Eis o X da questão. Lembrando que as unidades temáticas são as mesmas, tá certo? No primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono ano. São os mesmos. Mas, olha, se atenta a isso comigo. Os objetos de conhecimento vão mudando, ó. O modo de vida das crianças em diferentes lugares. A habilidade de descrever características. No segundo ano, convivência e interações entre pessoas e comunidades. Descrever a história e migrações. Então, entenda. As competências, os conhecimentos, os conteúdos, bases do primeiro ano serão base fundamental para o progresso do conhecimento para se alcançar o segundo ano. E assim, esse processo de progressão vai o quê? Vai acontecendo. Então, os conhecimentos do primeiro ano são base para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto e do quinto para o sexto. E a gente já entra no fundamental, anos finais. Entendendo essa informação e tentando entender o que se trabalhar, lembrando que nós temos aqui o código alfanumérico. O que é o código alfanumérico? Esse aqui é o código, é a senha que vai definir essa habilidade, que é uma habilidade extremamente específica. Ou seja, esse conjunto de letras e números, no caso alfanumérico, né? Letras e números. EF faz referência ao ensino fundamental, 01 porque é do primeiro ano, GE porque é geografia, 01 porque está ordenada como a primeira. Não porque a primeira a ser trabalhada, ou a melhor, ou a prioridade, mas porque ela está nesse processo organizacional, foi colocada como primeira. Mas isso não impede que eu trabalhe primeiro com a 3, depois com a 8, depois com ela. No nosso plano de aula, que a gente montou passo a passo, escolhendo uma coisa por vez, sobre o mundo do trabalho e inovação tecnológica, né? A gente definiu aqui a unidade temática, o objeto de conhecimento e as habilidades. A gente escolheu uma atividade a ser trabalhada em sala de aula a fim de alcançar o nosso o quê? O nosso objetivo central, que é o quê? A habilidade. Muito bem. O objetivo central a ser alcançado é a habilidade, porque a habilidade ela vai por trás da habilidade ter um objetivo, né? A BNCC trouxe essa palavra habilidade, mas é o mesmo objetivo que a gente já trabalhava há muito tempo, aí colocou o código alfanumérico na frente e pronto, aqui é a habilidade, não é mais objetivo. Mas objetivo e habilidade eles têm o mesmo sentido, eles são sinônimos. Então, no final de toda etapa de ensino, eu tenho uma habilidade que é o meu objetivo a ser alcançado. Aí você vai me perguntar, professor, entendi que nós temos as unidades temáticas,
que nós temos os objetos de conhecimento, nós temos as habilidades e nós também temos as competências a serem trabalhadas. Perfeito. Mas qual é a atividade que eu vou escolher para desenvolver essa habilidade? Aí é que tá. A BNCC, ela não estabelece para a gente o que? Nenhum conteúdo, né? Nenhuma atividade. Ela me apresenta o conhecimento, me apresenta o conteúdo já estabelecido, que é o objeto de conhecimento e a habilidade, mas ela não define para mim tema, não define para mim o que? Atividade, não define para mim o que? Processo avaliativo, se eu vou avaliar sim ou lá. Não estabelece também a estratégia de ensino, se eu vou utilizar o que? Um mapa mental, um podcast, se eu vou utilizar um vídeo, um filme, uma contação de história, uma leitura. Ela não define nenhuma dessas informações, mas no plano de aula a gente o que? Definiu o que? O tema, a gente definiu a etapa de ensino, a gente definiu o tempo, a gente definiu a atividade, tudo isso a gente definiu. Mas como, professor, que o senhor definiu todas essas informações? Por que o senhor escolheu essas informações? Por que você escolheu esse processo avaliativo? Primeiro, para você entender o que eu estou querendo passar para você, você precisa assistir essa videoaula sobre o plano de aula passo a passo para você entender todas essas informações. Aí é que tá. A BNCC, ela não deixa claro pra gente quais são as atividades, os objetivos a serem alcançados, e isso já é o tema da nossa próxima videoaula, onde nós vamos falar sobre como escolher os conteúdos, como escolher os assuntos escolares, como escolher as atividades escolares para que a gente possa alcançar a aprendizagem dos nossos alunos. E lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Já estou te aguardando para a próxima videoaula. Deixa o seu like, nos comentários todas as suas dúvidas e perguntas. Até o próximo vídeo. Na descrição desse vídeo tem um presente para você. Até o próximo vídeo e valeu!